Olá a todos, eu sou a Daniela Coelho, sou diretora associada da ICTS Productivity. Estou aqui para apresentar mais um capítulo dessa iniciativa da empresa para a gente debater a resiliência empresarial no mundo dinâmico. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação da efetividade dos controles dos terceiros na mitigação de riscos. Esse é um capítulo que faz parte da trilha de ecossistemas e gestão de terceiros, que teve o primeiro capítulo no dia 19 de agosto, em que a gente debateu como construir relações mais saudáveis entre empresas e fornecedores, empresas e terceiros. A gente teve um segundo capítulo também, que aconteceu no dia 2 de setembro, em que a gente falou especificamente sobre due diligence. Foi um capítulo bem interessante, que a gente inclusive compartilhou alguns das nossas estatísticas, né, do serviço de diligência que a gente presta, e chegamos aqui hoje, no dia 16, justamente para falar de efetividade dos controles. Além disso, a gente vai ter mais um capítulo no dia 30, que a gente vai falar especificamente sobre segurança e privacidade de dados na gestão de riscos de terceiros, principalmente nesse momento de pandemia que tem muita gente em casa. É importante que você que tenha aí a relação com algum fornecedor, que algum terceiro, que utilize aí os dados da sua empresa, eu sugiro fortemente que acompanhe, porque esse é um tema bastante relevante, já era em épocas de pandemia, eu acho que ganhou mais força ainda. Bem, além de mim, eu tenho aqui participando meus dois colegas, o Bruno e o Eduardo. Eu vou pedir para eles se apresentarem. E antes disso, eu só reforço que a gente tem um chat aqui, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas, para fazerem as suas interações. Muito obrigada aí pela presença de todos. Bruno, passo para você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Giometti, sou um dos diretores associados da ICTS Productivity também. Eu trabalho hoje com o time de auditoria interna e assessoria financeira, e, portanto, o assunto de auditoria de fornecedores nos diz respeito bastante, é um assunto que a gente entende que é extremamente relevante aí para a segurança do mercado. Vamos aproveitar esse webinar para falar sobre isso e discutir bastante aí, vocês fiquem reforçando o que a Dani colocou, fiquem à vontade para mandar as perguntas, o que for possível a gente vai respondendo ao longo do webinar. É isso aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Eduardo Maia, sou um gerente sênior aqui da prática de auditoria interna e assessoria financeira, assim como o Bruno. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que esse assunto é bastante relevante, porque o ecossistema dos fornecedores acaba atingindo diretamente os contratantes. Então, é importante a gente falar sobre os controles que esses terceiros têm na vida dos contratantes. E aí eu tenho uma pergunta primeiro para a Dani. Dani, considerando a relevância desse tema, por que é importante a gente avaliar esses riscos dos terceiros? Olha, Edu, uma coisa que eu costumo falar é que ninguém faz nada sozinho, né? Então, uma empresa, ela sempre acaba dependendo de alguma prestação de serviço, de algum insumo, para poder executar ali as suas operações, as suas atividades. Então, ao longo, né, dessa prestação de serviço pelo terceiro, pelo fornecedor, existem aí uma série de riscos que podem expor a companhia, que podem expor a empresa, né? Seja questões aí socioambientais ou questões de continuidade, né? Eu falei no início da pandemia, a questão da continuidade, eu lembro que foi um risco bastante debatido no início da pandemia, principalmente quando a gente falou aí de questões de importação de insumos, importação de peças, né, por algumas indústrias. Então, entender como é que o seu fornecedor ele tem aí o seu plano de contingência, o seu plano de continuidade, para não gerar nenhum tipo de ruptura para você. Existem questões aí de compliance e ética, acho que cada vez mais não é só uma questão de ir lá auditar o fornecedor pensando em normas regulatórias ou então em boas práticas, mas tem uma questão de alinhamento de valor, inclusive, né? Se dentro da minha empresa, né, tenho uma diretriz ética, sigo alguns preceitos, é interessante que os meus terceiros, que os meus fornecedores estejam alinhados a esses valores também, né? Então, por isso que é bastante importante
ao se contratar, né, um serviço e depois ao longo da vida de contrato, porque não é só quando você faz o onboard do fornecedor, o onboard do terceiro, existe ali uma vida inteira, né, um relacionamento, um ciclo desse contrato que precisa ir sendo monitorado. E fazer a auditoria desses controles, a auditoria dos processos, a auditoria documental dos seus fornecedores é fundamental para garantir essa relação saudável. Então, além desses exemplos que eu falei, tem questões aí fiscais, regulatórias, enfim, que precisam ser observadas justamente para que esses riscos não venham cair para o próprio cliente, né, para a própria empresa que contratou aí o serviço ou então compra os insumos desses terceiros, desses fornecedores. Então, para que a gente possa aqui, né, continuar esse nosso bate-papo, eu queria agora passar então para o Bruno e perguntar, né, qual que já, ele vindo aí da auditoria, né, então qual que é o papel da auditoria para gerenciar esses riscos? Legal, Dani, muito obrigado pela pergunta. O papel da auditoria é um papel fundamental, tá? Acho que a gente reforça aqui a questão da independência, né? O auditor, ele é, na prática, a terceira linha de defesa, ele não está envolvido com os negócios propriamente dito, né? A primeira e a segunda linha, e, portanto, ele pode dar a segurança razoável quanto à aderência de determinado processo, de determinado controle ao contexto que se está buscando, tá? É importante destacar que nessa auditoria, nesse processo de auditoria, ela é uma relação entre uma empresa e um terceiro, né? E essa relação, ela é pautada essencialmente por valores contratuais, né? Por termos contratuais, e ela busca essa segurança através da existência desses controles internos. A gente poderia citar inúmeros cases aí que acabam surgindo no mercado, nas mídias, em que um terceiro cometendo algum ato ilícito, um terceiro fazendo alguma coisa, traz um dano reputacional, traz um dano operacional para a empresa, para a contratante, né? Para aquela que é a marca visível ao público, né? Então, falar sobre auditoria é essencial. A auditoria vai trazer a segurança que se busca para toda essa cadeia produtiva, tá? Considerando esse fator, e cada negócio tem uma perspectiva diferente, tá? Eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma questão aqui para o nosso público e pedir... Antes de fazer a pergunta para o público, desculpa, Bruno. Fica à vontade, Dani. Você citou a questão de contrato, né? Você falou, é uma relação que ela é baseada em contrato e tal, mas eu acho que vale aqui colocar um parênteses, porque a gente já viu muitas vezes que os contratos, eles não são claros, né? Muitas vezes há uma pressa ali, ou então não, todos os pontos não são devidamente explorados, principalmente naquilo que está se contratando, na questão do nível de serviço, na questão das penalidades, ou então de bonificação. Quantas vezes que a gente já fez trabalhos, já fez projetos, em que a gente foi fazer uma auditoria, né, para o nosso cliente, né, que era o contratante, e quando a gente foi ver as questões contratuais, estavam muito vagas, então fica muito até difícil saber o que você tem que exigir do seu fornecedor. E tem uma frase que eu sempre repito também, que eu já ouvi num evento uma vez, que fala assim, que contrato é aquilo que você faz em época de paz para usar em momentos de guerra. Então, espero que a gente nunca tenha que chegar nesse momento, né, de guerra, porque eu acho que a tendência é que as empresas, só falando um pouquinho aí, né, de como que essa relação com o fornecedor, ela veio se aprimorando e se sofisticando, né? Antigamente, você pegava o seu fornecedor e cadastrava ali para poder pagar, né, colocava ali informações básicas para poder ter ali o cadastro, as informações bancárias e proceder ao pagamento. Isso veio evoluindo para uma visão de homologação administrativa, homologação técnica, gestão de riscos, e hoje fala-se muito sobre colaboração, sobre a sustentabilidade da cadeia. Então, eu falei dessa questão de usar o contrato em época de guerra, mas
a ideia, né, é que não chegue nesse ponto. A ideia é que as relações entre contratante e contratado seja algo colaborativo e que possa ser positivo para os dois lados, né? Então, desculpa aí te interromper. Você falou a palavra contrato, eu achei que seria legal fazer essa observação. Não, perfeito, Dani. E a ressalva aqui que precisa ser dita, quando tem contrato, né? Porque não poucas vezes a gente vê uma relação entre contratante e contratado sem nenhum contrato, sem nenhum termo, documento jurídico que estabelece essa relação propriamente dita, né? Exatamente. Eu queria, pessoal, fazer agora uma pergunta aqui para vocês, queria ver se vocês conseguem me ajudar com a resposta. Na sua empresa, qual é o principal assunto relacionado a terceiros que deveria ser auditado, tá? Qual é o que melhor se aplica para vocês? E a gente elencou aqui algumas opções, essas opções eu acho que elas dizem muito sobre o tipo de negócio que a sua empresa está inserida, tá? É uma questão trabalhista, é uma questão socioambiental, legislação fiscal e tributária, legal e regulatória, gestão da ética, diversidade e valorização dos direitos humanos, segurança da informação, continuidade dos negócios, contratos e nível de serviço. Essas alternativas todas que a gente elencou, pessoal, ela fala muito sobre o seu negócio, tá? Uma empresa prestadora de serviço, é natural que aspectos trabalhistas tenham um peso muito grande, né? Uma empresa que está envolvida dentro de um ambiente mais denso, vamos dizer assim, você falar sobre ética é fundamental. Uma empresa que é desenvolvedora de software, falar de segurança da informação. Então, toda essa cadeia produtiva, ela tem uma relação e uma correlação direta com o seu segmento, tá? Eu vou dar mais um minutinho aqui só para a gente finalizar a pesquisa, mas alguém... Você deu o exemplo aí de, sei lá, uma empresa de desenvolvimento de software, tem a questão de segurança da informação. Esse é um risco, com certeza, um dos principais, mas a gente tem que pensar em outros tipos de riscos que possam estar relacionados, né? Então, sei lá, o que eu já vi, por exemplo, você tem uma empresa que contrata ali uma empresa desenvolvedora de software. Essa empresa, às vezes, ela quarteiriza, ela subcontrata vários desenvolvedores, nem sempre as pessoas têm uma relação ali trabalhista correta, uma contratação como CLT. Então, além da questão de segurança da informação, que eu acho que é o que, em primeiro lugar, vem à nossa cabeça, podem ter outros riscos para esse tipo de segmento também, né? Então, existe um trabalho aí de gestão de categorias, de assessment de categorias, em que a empresa, ela é importante organizar quais são as categorias de compras que ela tem, e para essas categorias, né, pensar que tipos de riscos estão atrelados, porque senão seria um esforço gigante, né, monitorar todos os riscos com todos os fornecedores, né, então fazer esse trabalho de assessment, de planejamento, ajuda também nesse direcionamento do que auditar. Legal. Eu vou finalizar aqui a pesquisa. É interessante a gente ver alguns desses resultados, principalmente pela evolução dos resultados durante o nosso quiz aqui. Começou muito forte com a questão da gestão da ética. Eu acho que isso é aquilo. A gestão da ética acaba mexendo diretamente na reputação da companhia, né? Então, se o terceiro não segue os mesmos preceitos de ética e de compliance, acaba gerando problemas reputacionais para o contratante. Então, foi no início da pesquisa, estava disparado, acho que só tinha as primeiras respostas, foram todas relacionadas à gestão da ética, depois acabou dando uma equilibradinha, onde a gente tem aqui bastante gente falando de segurança da informação, principalmente depois que a gente foi colocando os nossos exemplos, e eu acho que é interessante a gente colocar um exemplo também, que segurança da informação não só para quem mexe com TI, mas para qualquer tipo de empresa que tem acesso aos dados do contratante, e principalmente em épocas de LGPD, isso é uma preocupação, ou deve ser uma preocupação, de todas as empresas para se tomar cuidados em relação à segurança da informação.
Temos aqui continuidade de negócios, a parte de legal e regulatório também tem uma preocupação socioambiental, contratos de SLA, tá todo mundo empatado ali num terceiro lugar, mas é interessante a gente trazer esses dados, essa preocupação, e trazer um pouco desses resultados, né? Tem muita coisa acontecendo no ecossistema das empresas, então todos envolvidos com os terceiros com muita informação na mão, relacionadas aos clientes do contratante, relacionada diretamente ao contratante, então tem que ser uma preocupação, e é para isso que a gente traz esse próximo tópico das dimensões que a gente avalia numa auditoria. As auditorias, elas podem acontecer de forma padrão, seja por uma certificação, ou análise de uma norma, por exemplo, um assessment de uma norma, elas vão ser padrões, mas elas podem acontecer de forma customizada também, a gente pode levar exatamente o risco que esse terceiro traz para o contratante, ou a preocupação do contratante com um terceiro, ou com um grupo de terceiros, então se pode adequar a auditoria à necessidade desse contratante ou ao risco que o terceiro vem trazendo. E aí a gente tem algumas dimensões que a gente costuma avaliar, essa lista não é exaustiva, né? Pode ser de um tamanho enorme aqui, mas se a gente fala de socioambiental, por exemplo, a Dani comentou lá no início, mas muito vem se falando sobre gestão sustentável, ESG, e aí como que está funcionando isso? A Dani tem mais detalhes até sobre a ESG, né, Dani? ESG é o tópico quente, né, do momento, né? Para quem não está aí acostumado ou familiar com a sigla, ESG é Environmental, Social and Governance. Tem sido utilizado, assim, não é uma sigla nova, mas acho que ela ganhou força esse ano, em função de uma carta da BlackRock, que é a maior gestora aí de ativos do mundo, acho que eles têm 7 trilhões de dólares, eles gerenciam, e a carta anual do CEO, que é o Larry Fink, ele falou muito da questão de investir em empresas que estejam alinhadas com os princípios de ESG, ou seja, como que as empresas estão incorporando, né, os cuidados e os riscos relacionados ao ambiente, né? Então, aqui pensando nas mudanças climáticas, tanto nas mudanças que impactam para a empresa e como que a empresa impacta isso no mundo, as questões sociais, e aqui a gente amplia, né, para uma questão não só de legislação trabalhista, mas hoje em dia fala-se muito, por exemplo, de diversidade, né, engajamento, envolvimento das pessoas, até porque você ter uma empresa preocupada, né, e de fato incorporando essas questões faz com que seus funcionários se identifiquem, queiram trabalhar nessa empresa. Tem também uma questão aí dos clientes darem valor para as empresas que estão com isso na agenda, e o G, principalmente a questão da governança, né, papel dos comitês, do conselho, as questões da transparência. Então, isso tudo, além de ter esse apelo, né, para dentro e para fora, vem sendo cada vez mais exigido pelos investidores, né? Então, tem uma questão aqui, digamos, econômica, financeira, de imagem, que faz com que as empresas estejam buscando se adequarem, estarem preocupadas com as questões de sustentabilidade, e esse assunto está super em voga. Assim, não tem um dia que você não abra o jornal que você não leia sobre ESG. Então, não é uma questão somente da empresa, ela tem que pensar nela em relação à sua cadeia, né, para trás, para frente. E quando a gente fala aqui do nosso assunto, né, de auditoria de fornecedores, né, buscar entender, né, como é que os seus fornecedores estão relacionados a esses tópicos, também te ajuda nesse aspecto aí de ESG também. Legal. A questão de segurança da informação, a gente já falou bastante, mas eu acho que vale o reforço aqui. Os terceiros, eles têm acesso a informações dos contratantes e dos clientes dos contratantes, muitas vezes diretamente no ambiente do
do contratante, então eles acessam diretamente sistemas, eles têm ou ao contrário, o próprio contratante acessa e leva informações para que o terceiro consiga trabalhar. Então, é necessário um cuidado específico com essas informações. Existem normas específicas de indústrias, por exemplo, a indústria financeira tem algumas normas do Banco Central, algumas resoluções, né, do Banco Central, especificamente para tratar de segurança das informações, processamento e armazenamento dos dados, não só nos fornecedores, mas no próprio ambiente. E isso tem que ser replicado para os fornecedores. Então, há uma preocupação dos contratantes em se fazer a auditoria, se verificar se todo mundo está seguindo os mesmos cuidados, todo mundo está tendo a segurança necessária sobre essas informações, para que não sofram sanções. Nesse caso do Bacen é específico a questão de sanções mesmo às instituições financeiras, mas existe a preocupação por si mesma de se tomar cuidado com as informações para que não tenha nenhum tipo de problema, sejam multas, sanções, ou sejam reputacional, como a gente já comentou lá atrás, acaba prejudicando ou podendo prejudicar o fornecedor e consequentemente, o contratante. Então, é uma preocupação, é algo que se deve avaliar e a gente vem trabalhando muito forte nisso. A questão de gestão de contratos e SLA, né, os níveis de serviço, é importante a gente comentar, como o Bruno colocou, muitas empresas nem têm esses contratos, mas pelo contrato que a gente sabe o que tem que ser prestado. Então, sei lá, todos os pagamentos que têm que ser realizados do contratante para o fornecedor, todas as medições que estão sendo feitas, tem que existir uma preocupação sobre esse dinheiro que entra e que sai entre nessa relação, né, contratante-contratado, dinheiro, é uma preocupação, não tem como, além de garantir também a entrega do serviço que foi contratado, todos os reportes, sejam mensais, quinzenais ou como forem, mas mostrar como que esse serviço está sendo realizado, para o cliente estar tranquilo, o contratante, no caso, estar tranquilo com a prestação de serviço. Isso também é possível e é necessário fazer a avaliação, a auditoria. Edu, só um ponto aqui, ainda falando de contrato, é importante, está previsto no contrato a possibilidade de se fazer auditoria, né, para o fornecedor saber que ele pode passar por isso em algum momento, né? A gente já realizando auditoria aí para alguns clientes, né, indo nos fornecedores aí dos nossos clientes, tinha fornecedor que questionava assim, mas pode fazer, não sei o quê, se sentindo ali um pouco desconfortável com a situação, né? E quando você lê o contrato, nesse caso tinha, né, previsto que a auditoria podia ser feita e podia ser feita até por um terceiro, no caso éramos nós, né, os terceiros. Então, também deixar isso bastante transparente nessa relação cliente-fornecedor. Sim, e é importante ter isso no contrato. Tem relações que podem estar muito boas hoje e amanhã não estão tão boas assim entre o contratante e o fornecedor, essa cláusula vai ser usada, ou se ela não existir, ela também vai ser usada, né? Falar, eu não sou obrigado a permitir a sua auditoria, isso pode acontecer, não é o mundo ideal, é o que tenta se evitar, e se evita através do contrato, um contrato bem feito, né, prévio à contratação desses fornecedores. É bastante importante, muito bom esse ponto, Dani. Em relação à compliance e gestão da ética, também foi o que eu comentei na resposta das perguntas, né? A reputação do fornecedor, caso tenha alguma brecha de compliance ou alguma fraude identificada no terceiro, eles não seguem os mesmos preceitos do contratante, isso pode gerar problemas sérios para o fornecedor, até chegar na questão de perda de cliente. Reputação é tudo, né? A marca é a cara do contratante, ali, é a cara da empresa no mercado,
isso pode ser bastante prejudicado. Em relação à continuidade de negócios, existem serviços que, se forem interrompidos, eles podem interromper a operação do contratante diretamente. Não é só um braço, dependendo do que for contratado, por exemplo, um serviço de data center, para uma empresa ou como todas as empresas hoje, dependem quase que 100% de tecnologia. Se o data center parar, o contratante vai parar, como é que ele vai fazer para retomar os seus negócios? Então, ter o mesmo nível de cuidado com a continuidade dos negócios que o contratante tem, o terceiro também precisa ter, para que todo mundo funcione e continue funcionando em caso de adversidades. É importante que todos estejam preparados para responder a esses momentos, aí, momentos de crise, momentos de perda aí de capacidade de funcionamento. Segurança física, ou outros, até financeiro, sustentabilidade, outros que a gente citou aqui, como eu falei no início, não são, essa lista não é exaustiva, existem N dimensões a serem avaliadas nos fornecedores. A gente brinca que o que a gente avalia no nosso ambiente, a gente faz a nossa auditoria interna, é importante que a gente faça a mesma coisa no nosso fornecedor. Se a gente está preocupado com os nossos controles, a gente imagina que o ambiente funciona com esses fornecedores. Então, se todos tiverem os mesmos controles ou controles que mitiguem os mesmos riscos, seria o mundo ideal em relação à auditoria e em relação ao funcionamento desse ecossistema. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui de normas e de outras dimensões aqui que são avaliadas, que podem ser auditadas. Por exemplo, a ISO 27001, 27002, ISO de segurança da informação, existe até certificação para isso, então o fornecedor se certifica, as empresas se certificam. Então, para se certificar, precisa de uma auditoria, o PCI para processadores de cartão. Então, é importante que exista auditoria e o mais ampla possível para que os contratantes se sintam confortáveis com o que existe hoje dentro dos contratados, dos fornecedores, para que os negócios continuem, né? Bom, e aí, falando desses assuntos, a gente tem mais uma perguntinha, porque todos esses assuntos que a gente falou, eles podem ser demandados por uma série de áreas, uma série de responsáveis no ambiente do nosso fornecedor e do nosso contratante. E a gente queria entender de vocês quais são as áreas, ou tipicamente, quem demanda nas empresas de vocês as auditorias de terceiros. A gente está falando do principal aí, o que tipicamente demanda essas auditorias, e aí, sei lá, a área de compras pode ser um demandante, a área de compliance, a área de sustentabilidade, TI, segurança da informação, o jurídico, a própria auditoria interna poderia demandar uma auditoria de terceiros, a controladoria, né, toda a parte financeira da companhia. É interessante a gente saber quem está demandando para que a gente entenda o que pode ser demandado também. Está tendo bastante, eu não sei se vocês conseguem ver aqui as alterações, acredito que não, mas está tendo bastante mudança, começou muito forte aqui com compras e suprimentos, e aí eu já queria passar para o Bruno, eu acho que posso finalizar aqui, Bruno, mas gostaria que você comentasse um pouquinho essas respostas dos nossos participantes. Perfeito, Edu. Antes de comentar, só para trazer aqui uma consideração, no slide anterior você falou sobre algumas normas, né? E a Márcia Rossi, ela deu uma sugestão aqui para a gente de falar sobre a parte de segurança dos alimentos, né? E assim, é uma colocação absolutamente precisa, cirúrgica, por dois motivos. Primeiro, cada segmento ele vai ter a sua normatização, cada segmento de atuação vai ter a sua regulamentação e, portanto, níveis de exigência diferentes, né? E não diferente disso, a parte alimentar, Anvisa, super forte em cima. Então, se você faz parte de uma cadeia produtiva
de alimentos, faz todo o sentido você fazer uma auditoria do seu fornecedor, uma auditoria dentro dessa cadeia produtiva, para assegurar que o seu fornecedor, ele está cumprindo os requerimentos, né? Ele está cumprindo, por exemplo, com as normas e regulamentações da Anvisa. E dessa forma, e esse é um caso que seria disruptivo, né? Que seria faria a interrupção do processo produtivo. Quando não é disruptivo a palavra, desculpa, mas quando você, se o seu terceiro ele tiver dentro dessa cadeia produtiva e ele tiver um problema de Anvisa e ele não conseguir te fornecer aquela matéria-prima que você precisa, provavelmente você não vai conseguir chegar no seu produto final. Então, a colocação da Márcia é precisa. Eu agradeço aí a contribuição, Márcia. Bruno, posso só complementar essa resposta da questão da cadeia alimentar? É também rastrear a origem, né? De onde é que está vindo? Hoje em dia, por exemplo, a gente está falando muito da questão do agronegócio, da questão da pecuária, do impacto lá na Amazônia. Então, assim, como que uma empresa, né, de processamento de proteína, de onde que ela compra a matéria-prima, né, no caso a carne e tal, de onde é que são essas fazendas, isso de alguma forma impacta a questão da floresta. Então, além da questão, digamos, sanitária, as questões de Anvisa, né, eu vejo que a indústria alimentar, ela está se preocupando muito também com a questão da rastreabilidade, né, de onde é que veio, né, da origem desse insumo, da origem desse produto. E até falando em questões de tecnologia, né, existem formas aí de você também buscar esse rastreamento, né? Você tem aí as questões de blockchain, enfim, existe uma série de ferramentas hoje em dia que também podem ajudar a empresa a conhecer a origem do produto. Muito bem. Antes de eu voltar para o quiz, né, para a pergunta que a gente fez e falar sobre as respostas, vou reforçar aqui, fiquem à vontade para mandar seus comentários e sugestões, tá? Na medida do possível, a gente vai tentando responder aqui, e só para a gente debater, aproveitar, o Rafael Dutra também mandou uma pergunta. O Rafael, ele está colocando aqui sobre a questão do as a service, né? As empresas, elas estão se tornando cada vez mais especialistas em um determinado assunto e contratando especialistas para fazer parte de cada etapa dessa cadeia produtiva, né? Eu vejo isso, Rafael, a Dani e o Edu fiquem à vontade para complementar, mas eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Porque a gente está falando das empresas entrando no nível de especialidade para fazer os seus trabalhos, né? E isso daí traz por consequência uma diminuição de risco de qualidade, isso daí traz por consequência uma diminuição uma possibilidade de você alavancar toda essa cadeia produtiva, tá? Então, o as a service, que é uma tendência hoje de mercado, eu vejo com bons olhos, tá? Naturalmente torna a cadeia produtiva um pouco mais complexa, né? Você passa a ter mais fornecedores participando desse processo todo, mas você tem cada vez mais fornecedores especialistas naquele assunto, né? Isso é positivo. A Dani, Edu, querem comentar? Fiquem à vontade. Eu entendo que é o futuro, né? Tá sendo muitas empresas estão contratando nesse modelo, e todos os tipos de produtos e serviços como serviço. Então, isso realmente é interessante e muita gente vem fazendo isso. Mas, de novo, é importante que se avalie esse serviço prestado para que tudo esteja em linha com as necessidades de quem está contratando, né? E só reforçando também, quando você vai ter uma relação desse as a service, né, você vai ter um contrato recorrente, uma prestação de serviço recorrente com esse participante, né, da sua cadeia produtiva, é fundamental, tá? Um dos aspectos de avaliação de risco, você fazer uma diligência nessa parceria, tá? Você entender quem é esse fornecedor que está entrando dentro da sua cadeia produtiva. Se ele é um cara honesto, íntegro, se ele é um cara que tem histórico de problemas, se ele tem a capacidade produtiva que você está contratando, porque tudo isso pode ser fundamental para você entender como o seu produto vai chegar lá no final, tá?
A Márcia mandou mais uma pergunta, mas para finalizar aqui a questão, a gente teve compras e suprimentos, tá? A nossa pergunta, acho que vocês nem lembram mais, mas tipicamente quem demanda as auditorias de terceiros, tá? E a gente teve, em primeiro lugar aqui, compras e suprimentos como demandante, tá? E de fato, compras e suprimentos acaba participando desse processo como um todo, porque essa cadeia produtiva, essa relação comercial compras tem uma visibilidade um pouco diferenciada. Mas, em segundo lugar, a gente tem um empate técnico aqui, tá? De compliance, TI, segurança da informação e auditoria interna. Os três com exatamente o mesmo percentual. E é interessante, porque são 3 áreas de risco extremamente relevantes, né? TI, segurança da informação, a gente, assim, é chave, a gente vive na época que tudo se transforma em dado, né? E, portanto, você ter a gestão da integridade desse dado de ponta a ponta é fundamental. E você as empresas estão o tempo todo compartilhando dados, né, entre si, para garantir todo esse processo produtivo, para garantir a continuidade do negócio. Compliance, não precisa dizer, a gente sabe a necessidade de que as empresas tenham um nível de aderência às normas, de aderência às regulamentações para poder existir, né? E a auditoria como área-chave, a área que entra para fazer essa asseguração, tá? Ô, Bruno, eu queria fazer uma provocação aqui para o público que está assistindo aqui para a nossa audiência. A gente viu, né, pelas respostas, metade falou que é área de compras e depois a gente viu outras áreas também demandando, né? Eu queria saber do pessoal, se eles puderem comentar aí no chat, se já aconteceu de 2 áreas dentro da empresa pedirem os mesmos tipos de auditoria para os outros fornecedores e, de repente, elas não se conversam, né? Porque isso já aconteceu comigo, da gente ir lá auditar o fornecedor, daí o fornecedor falar, pô, mas eles já me auditaram esse ano. Eu falei, mas quem que foi? Foi a área X. Eu falei, não, agora quem está pedindo a auditoria é a área tal, né? Então, às vezes, o que eu já vi é que dentro da empresa, e se é uma empresa grande e tal, tem várias áreas que estão solicitando a auditoria para o fornecedor, só que elas poderiam ter, né, combinado aí, interagido, ou ter isso de uma forma mais centralizada, estruturada, né, para otimizar tanto o tempo da empresa quanto do próprio fornecedor, né? Assim, ele tem que, enfim, responder, obviamente, isso está previsto, mas eu acho que na linha do que eu falei, né, de ter uma relação colaborativa, tal, isso acaba gerando ali o dobro de trabalho para ele, né? Então, se o pessoal tiver algum comentário nesse sentido, ou se já passou por uma situação dessa, né, eu gostaria aí de ouvir, de saber aí se isso acontece e como eles tentam resolver essa questão aí das áreas conversarem, né? Eu vi que alguém escreveu aqui, sempre acontece. Mas acontece. Se puder dar algum exemplo, acho que ficaria bacana aí para a gente compartilhar com todos. Acontece, Dani, eu já vi acontecer também, e o nosso próximo slide, por acaso, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Aqui nesse nosso próximo slide, a gente está falando sobre essa auditoria de terceiro, tá? Mas contratada pelo próprio terceiro, né, que é um dos itens que a gente entende aqui que podem sanar alguns aspectos desse overlapping, que vamos dizer assim, tá? E a gente está falando, basicamente, de auditorias, entre aspas, de certificações, né? Então, ISO, PCI, SOC, SSPA, cada segmento tem um tipo de auditoria específica e que acaba servindo para corroborar, né? Acaba servindo para você antecipar esses overlappings e, por exemplo, tá? Quando você tem você se antecipa essa auditoria, você tem um relatório, você pode oferecer quando você vem para ser auditado, falando, olha, já fiz, está aqui o relatório, ele tem a validade de X período, né? A gente cita aqui ISOs, PCI, ISO 9001, 18001, 14001, SOC, SSPA, são alguns dos itens aí.
Exato. Aquela alternativa que o fornecedor tem de confia em mim, alguém com responsabilidade já me auditou, você pode acreditar nessa resposta, né? Certificações são muito claras para isso, né? Como o Bruno comentou, auditoria de qualidade, auditoria de saúde e segurança, ambiental, né? ISO 14001, segurança da informação, a 27001, para as empresas que transacionam cartão de crédito, o PCI. Então, essas certificações já são bastante conhecidas e reconhecidas pelos contratantes, que se essa empresa tem algum tipo dessas certificações, não seria necessário reauditar muitos dos controles que estão relacionados. Quando a gente fala de SOC Reports, por exemplo, o SOC é uma iniciativa do AICPA, então o SOC é o Service Organization Reports, onde se avaliam uma série de controles, tem vários tipos de SOC Reports, e se avaliam controles para que não precisem ser avaliados novamente. O SOC 2, por exemplo, é focado muito em segurança, em tecnologia, mas tem toda a parte de gestão e governança da companhia e das informações, bastante interessante, bastante confiado. O SSPA é mais específico de um fornecedor, uma empresa, uma grande empresa de tecnologia, que todos os fornecedores dessa empresa precisam estar em compliance com esse programa, que é um programa que trata a proteção de dados dos fornecedores. Então, tudo que fala de informações confidenciais ou pessoais dessa empresa, dessa grande empresa de tecnologia, tem que ser todos os fornecedores que tratam essas informações têm que passar pelo programa obrigatoriamente. É um programa anual. Quem conhece essa sigla ou já sabe do que eu estou falando, de quem eu estou falando, mas todos os fornecedores dessa empresa precisam passar anualmente pelas auditorias. Num primeiro momento, uma auditoria que a gente chama de walkthrough, né? A gente identifica ali o desenho dos controles, avalia o desenho dos controles, e na sequência, nos próximos anos, já passa a ser os testes de efetividade realmente dos controles. É um programa bastante pesado, mas bastante interessante, e é uma preocupação dessa empresa em relação à segurança da informação e também a questão de privacidade dos dados, que inicialmente surgiu por causa da GDPR, e hoje já aqui no Brasil a gente já também tem a LGPD aí que já está em vigor e está pegando muita gente aí de calça curta. Ô Edu, só antes de você seguir aí com o próximo slide, você falou lá atrás, né, da questão no slide anterior, da questão da auditoria contratada pelos próprios auditados, né, pelos próprios fornecedores. Uma vez a gente fez uma enquete com empresas fornecedoras para entender a questão da auditoria, né, a frequência, quantas auditorias eles passavam por ano, quais eram os temas. Então, assim, algumas empresas passavam por diversas auditorias no ano, porque eles têm vários clientes e cada cliente acabava demandando ali a sua auditoria. Mas o que deu para concluir, assim, resumida dessa enquete que a gente fez, é que os fornecedores acabavam sendo auditados em assuntos bastante similares. Então, você tem lá 10 clientes pedindo para auditar a sua empresa, só que os 10 mais ou menos perguntando a mesma coisa, né? Então, será que não tem oportunidade aí também de se pensar em uma auditoria, sei lá, centralizada que possa ser compartilhada? Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para questões aí específicas ou questões confidenciais, mas existe, eu acho, aí uma ideia aí de se pensar nisso, né, de como otimizar também. Porque é custo para todo mundo, é tempo para todo mundo, né? Então, a gente vê que acaba tendo, a gente falou da sobreposição dentro da empresa, né, de várias áreas pedindo auditoria, mas tem uma sobreposição, digamos, no ambiente externo também. Exatamente, e essas auditorias que eles podem contratar, tem alguns clientes nossos que se juntam
A gente pegou um exemplo disso recentemente, que eles se juntam, vão ser auditorias muito parecidas. Tudo que vai ser auditado, que é do mesmo assunto, eles contrataram 3, 4 fornecedores, contrataram uma vez só para o mesmo fornecedor, e aí os assuntos específicos, cada um contratou separado. Que aí vai contrato cada um é um, o ambiente cada um é um, mas tem controles que são únicos para todos. Então, existem esses consórcios, vamos chamar assim, de auditorias para que se realize uma vez só. Como você falou, é custo a menos para o contratante, para o fornecedor, é tempo que deixa de se gastar e no final do dia, tempo é dinheiro, acaba sendo o custo a menos para todo mundo. Muito boa colocação, Dani. Em relação às etapas de auditoria dos fornecedores, a gente traz aqui um breve resumo aqui do como normalmente se realizam essas auditorias. Então, começando pela preparação sempre, então entender os riscos, saber o que a gente quer auditar, definir os controles, definir esse escopo que vai ser auditado, e priorizar esses fornecedores, de acordo com criticidade, de acordo com relevância, vendo o que faz mais sentido para o contratante. Na sequência, a fase de execução em si da auditoria, seja ela presencial, seja ela remota, mas ela vai permitir que os contratantes avaliem os gaps dos terceiros para suporte, principalmente, a tomada de decisão. Isso é crítico, né, para todo mundo. Primeiro, aquele suporte à decisão, se eu vou entrar nesse fornecedor, se eu vou contratar ou não, ou se eu já estou lá dentro, se eu vou continuar com ele ou não, se eu prefiro, o cara não segue os mesmos princípios que eu sigo, por que eu vou continuar com ele? É algo que se pode avaliar, e a auditoria traz essa visão para o contratante. Na sequência, os reports, que é realmente trazer todos os resultados, tudo que eles precisam realizar para que se sigam nesse contrato com os contratantes, e como ação a parte de acompanhamento desses fornecedores. Então, recomendar todas as melhorias, acompanhar esses planos de ação, né, das melhorias, saber se eles estão cumprindo, porque às vezes você chega, audita, o cara fala, não, beleza, eu vou fazer isso, e no ano que vem o gap é o mesmo. Isso a gente está cansado de ver, é muito, muito comum isso acontecer, então é importante acompanhar esses planos de ação, estabelecer um monitoramento contínuo aí sobre os fornecedores, os serviços que estão sendo prestados, e óbvio, sobre tudo que a gente está apontando, o que a auditoria está apontando como um gap ou uma fragilidade no processo desse fornecedor. Edu, eu queria compartilhar aqui algumas experiências também, que eu acho que é válido, assim, né, a gente passar aí para o pessoal que está assistindo o que acaba tendo aí de atenção quando a gente fala dessas etapas, né? Então, essa etapa de preparação, assim, eu já sofri muito em auditoria, da gente chegar lá e buscar o fornecedor e a gente não saber quem que é o responsável, de passar de um para outro, da pessoa já ter saído da empresa. Então, assim, tem que ter uma questão do fornecedor, às vezes, não tá sabendo que a gente vai lá auditá-lo. Então, assim, tem uma parte de comunicação que é muito importante e que a gente depende, assim, que a empresa tenha isso claro e possa dar esse direcionamento para que a gente não perca tempo, que a gente possa buscar as pessoas adequadas. Às vezes tem auditorias que são gigantes, são questionários de 300 questões, que não é uma única pessoa que vai responder, são várias pessoas, mas tem uma etapa ali importante de planejamento, de comunicação, de preparação, que vale gastar um tempo nesse momento. Uma outra questão aqui que eu acho que vale também reforçar combinar aí a regra do jogo e ter claro o que acontece caso o fornecedor não esteja aderente aos itens auditados, né? Aquilo tem que ter claro, assim, o que eu consigo tolerar
o que é primordial o fornecedor atender e o que é desejável, né? Porque aquilo que é primordial, e se ele não está atendendo, né, a questão da punição ou até da previsão de uma possível troca de fornecedor, isso tem que tá previsto. Agora, aquilo que de repente é desejável, o que é possível dar um tempo para que o fornecedor se adeque e você voltar depois de X meses para checar se ele se adequou ou não. Isso também é possível, né? Eu acho que a ideia não é vir aqui fazer uma auditoria para prejudicar o fornecedor, não é isso, né? A ideia nunca é essa, é saber só se ele está alinhado com aquilo que você entende que é importante para sua empresa, né? Mas tem que ter claro aquilo que você tolera, aquilo que não tolera, né? E qual que é a consequência disso? Então, ter essas diretrizes, digamos, né, formalizadas, essas regras, né, a gente sugere que as empresas tenham aí as suas políticas de gestão de fornecedores, que possa prever todo esse ciclo, né, desde o momento em que você está buscando o fornecedor no mercado, depois que você seleciona o onboarding dele, as diligências, o monitoramento, até a fase final de encerramento de contrato, né? Porque quando se encerra o contrato, não é assim, tchau, vai cada um para o seu lado. Se é um fornecedor que está usando os seus dados, ele vai ter que devolver esses dados, ele tem que apagar, o que ele tem que fazer, né? Então, esse ciclo todo, ele tem que estar já, digamos, previsto, documentado aí em regras, em políticas. Exato. E como a gente falou lá no início, a relação de confiança entre o contratante e o fornecedor é o mais importante, né? E você comentou, o que eu vou fazer com um fornecedor que eventualmente não cumpre os meus requisitos? Existem fornecedores que são unicórnios no mercado, aqueles fornecedores que só eles prestam aquele tipo de serviço. Se eu não tiver um mínimo de confiança nesse serviço, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com ele com os mesmos problemas? Isso tem que ser tratado e tem que ser avaliado, tem que ser conhecido. Eu acho que essa é a palavra. As pessoas têm que conhecer e tem que tratar isso, tem que entender como fazer para que tudo funcione e todo mundo funcione junto. É uma cadeia, não tem como funcionar sozinho. A gente depende desses fornecedores, né? E aí, falando especificamente da fase de execução, aí eu vou até trazer o Bruno aqui novamente para o lado auditoria. A gente, em um dos painéis que a gente conversou lá mais para o início dessas nossas trilhas, a gente falou muito sobre quebrar os paradigmas da auditoria, e aí a gente coloca aqui sobre auditoria presencial e remota. Esse remota é uma forma de quebrar um paradigma de auditoria, né, Bruno? E aí eu queria que a Dani até trouxesse alguns detalhes aí sobre auditoria remota, que é um paradigma quebrado, mas principalmente nesse momento vem funcionando bastante, né, Dani? Eu acho que a pandemia trouxe aí um apelo, né, para essa questão aí de auditoria remota. Mas era algo que já vinha sendo falado antes, assim, não é novidade. A gente, inclusive, já fez auditoria remota. Vocês também aí, né, têm experiências e têm exemplos de auditoria remota. Basicamente, né, só explicando como é que funciona. Né, o próprio fornecedor acaba fazendo aí um self-assessment, digamos assim, né, e ele vai respondendo ali os questionários e vai mandando as evidências, a documentação, para que os auditores possam remotamente avaliar e fazer toda essa interação de forma ali remota, por meio de plataformas, enfim. E tem uma vantagem muito grande, né? Você consegue ampliar, né, a quantidade de fornecedores. Você consegue fazer isso com menos custo, porque você não vai ter lá o deslocamento do auditor, às vezes tem uma questão geográfica aí, então tem custo de viagem, de hospedagem, então isso também acaba sendo reduzido. Tem a questão da ampliação geográfica, então, até um exemplo aqui, uma situação que aconteceu, teve um cliente nosso que queria que a gente auditasse um fornecedor deles, e quando eu fui ver, o fornecedor ficava em Israel. E ok, assim, para a gente deu tudo certo, porque era uma auditoria remota,
né? Se a gente não tivesse essa possibilidade, imagina o custo disso, imagina a gente ter que se deslocar, né, para ir até lá, para fazer ali uma auditoria de, sei lá, 3 dias, né? Você ia perder quase tanto tempo no trânsito, no avião, quanto auditando, né? Então, é uma facilidade aí para todos os lados, né? Então, eu vejo que cada vez mais com tecnologias, plataformas, isso vem sendo adotado aí pelas empresas. É lógico que, dependendo da temática, dependendo da situação, você precisa ir na operação do seu fornecedor, precisa visitar o site, ou precisa fazer uma avaliação mais técnica, enfim. Então, não que você vá descartar totalmente a auditoria presencial, mas eu acho que é uma tendência e a gente vem sentindo essa demanda, pelo menos dos nossos clientes. Dani, quando o Edu menciona sobre os paradigmas, na minha época de início de carreira, uma das coisas minha época, eu não sei a idade, né? Tipo, na minha época. Naquela era, né? Vamos separar em eras aqui. Naquela era, quando eram os primórdios da auditoria, eu aprendi e eu fui ensinado mesmo. Eu lembro muito bem de ter ouvido a seguinte frase: auditoria a gente não faz à distância. Auditoria você tem que ir até lá, você tem que olhar no olho do auditado, né? E essa é uma verdade, não é? Lá, naturalmente é verdade. Você tem que olhar, você tem que ter essa relação de confiança. Mas a gente vive um tempo diferente, né? A gente hoje passa por uma transição do foco do auditado para o processo, para o risco, para o negócio em si, né? E antigamente a auditoria era muito focada na pessoa, no dono do processo, né? A gente tem as expressões para falar do control owner, do process owner, e na verdade a gente tem que falar que hoje o dado, ele fala sobre o processo, muito mais do que o próprio dono do processo, né? Então, é uma quebra de paradigma, e a gente tem hoje plataforma, né? A gente tem hoje mecanismo, ferramenta para fazer isso, né? Exato. A gente está chegando aqui ao fim aqui do nosso bate-papo. Não sei se Edu e Bruno querem fazer alguma consideração final antes da gente encerrar. Não, só agradecer a participação de todo mundo, foi muito legal falar com todo mundo aqui pelo chat, as perguntas que vocês receberam. Fiquem à vontade para nos acionar, mandar e-mail, LinkedIn. A gente vai ter bastante alegria de falar com vocês aí nos próximos dias, nas próximas semanas, se vocês quiserem. É isso aí, só gostaria também de agradecer a todos a participação aqui, que eu vi que foi bastante efetiva aqui pelo chat. Obrigado novamente e a gente vai se falando. Precisarem, nos acionem que a gente consegue ajudar vocês de alguma forma. Muito bom. Então, só lembrando, temos mais um encontro em relação a essa trilha de ecossistemas e gestão de terceiros, que é no dia 30 de setembro, em que a gente vai falar especificamente sobre segurança da informação e privacidade de dados na relação aí com fornecedores e com terceiros. Quem quiser assistir todas as outras trilhas, podem acessar o canal da STS Protiviti no YouTube, que vocês vão conseguir rever caso tenham perdido alguma trilha ou alguma parte aqui do nosso bate-papo. E, por fim, agradecer a todo mundo. Fiquem à vontade para nos contatarem aí por meio das redes sociais, LinkedIn. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado, um abraço.